Por que os ricos e poderosos deste mundo estão construindo bunkers? A resposta, ela pode ser bem rápida de se dizer. Eles estão temendo o grande dia da vinda do Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Porém, além de eles não acreditarem nisso, eles também acham que na verdade é uma passagem de era, como se não tivesse o fim. Okay? Então, eu vou ler para você uma profecia do último livro do Antigo Testamento, que diz aqui em Malaquias 4, verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. E aí tem uma promessa para o povo de Deus. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, que no caso é Jesus, trazendo a salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Aqui, o sol da justiça é o próprio Jesus, e ele diz que nascerá como se fosse no céu do horizonte. E eu vou continuar essa ministração, esse estudo. Espero não demorar muito e espero que você tenha paciência, porque é bem fácil de entender por que os poderosos estão criando bunkers, refúgios debaixo da terra, para que eles passem, segundo a crença deles, para a nova era, ok? Para a nova era de Aquários. Então, em silêncio, os ricos bilionários constroem refúgios subterrâneos, na Lua e em Marte buscam o impossível e escapar do inevitável, mas do que realmente estão fugindo? Foi o que eu falei. Estão fugindo do Deus Todo-Poderoso. A profecia dos reis escondidos. Pega essa linha de raciocínio. Eu criei aqui um conteúdo para você me acompanhar e entender do que eu estou falando. O comportamento atual das elites, os bilionários construindo bunkers, comprando terras isoladas e investindo em autossuficiência, tem tudo a ver com as profecias antigas, como a de Isaías 2,19, que diz o seguinte: os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor Deus, e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Me acompanha, calma aí. Existe outra profecia também, Apocalipse 6, verso 15 ao 17, que diz assim: e os reis da terra, os grandes, os ricos, os chefes militares, os poderosos, todo escravo e todo homem livre, se esconderam nas cavernas e entre as rochas das montanhas e diziam aos montes e às rochas: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então, os bilionários estão comprando terras na Nova Zelândia, estão construindo bunkers subterrâneos e armazenando comida por anos. Mas para quê? Será que medo de guerra, revoluções sociais ou algo que vai muito além disso? As profecias fiéis e antigas. Há mais de 2000 anos ou mais tempo atrás, já se falava de poderosos se escondendo de algo que vem dos céus. Não estou falando de cometa, de meteoro, de asteroide, mudança climática. Calma aí. Mesmo sem perceber, a elite moderna repete padrões profetizados, movida por medo e tentativa de controle da sociedade. Eles constroem fortalezas de concreto, acreditando escapar do juízo, mas quanto mais descem à terra, mais se afastam do verdadeiro refúgio. É o mesmo padrão repetido desde Babel, o homem tentando alcançar segurança sem Deus. O que começou com medo de perder o poder, tornou-se fé no Deus das fortalezas. E a expressão Deus das fortalezas aparece em Daniel 11:38. É uma das profecias, e é uma das partes mais misteriosas dela. Vamos estudar dentro desse contexto, ok? Bem rapidamente, no livro Daniel, capítulo 11, do verso 36 e 39, diz: este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum dará atenção, porque sobre tudo se engrandecerá.
mas em lugar disso honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, prata, pedras preciosas e coisas desejáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as fortalezas mais poderosas, e aos que reconhecerem multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, ele repartirá a terra por prêmio. Então, quem é o Deus das fortalezas? O Deus das fortalezas, interpretado por alguns estudiosos como Uriah Smith, é entendido como uma deidade militar política, exaltada pelo poder papal ou pelos reinos que surgiram em oposição a Deus. A gente vê pelo menos duas potências hoje do mundo que se baseiam na sua supremacia com base no poder militar, os Estados Unidos e a China, ok? As fortalezas, nessa profecia, elas podem ser castelos, exércitos, sistemas de defesa. O culto ao poder humano, militar, econômico e tecnológico pode simbolizar a confiança no poder militar e político em vez do Deus verdadeiro. A confiança no Estado, exércitos e armas nucleares como salvadoras do mundo. Um Deus estranho porque substitui o Criador. O Deus das fortalezas, de Daniel 11:38, é um símbolo do poder militar político idolatrado, usado por poderes humanos como Roma, o Papado ou mesmo os presentes países das superpotências, em oposição ao verdadeiro Deus. Eu gostaria de trazer aqui várias profecias, mas para não me estender muito, a gente entende que os poderosos, os reis da terra, estão criando esses refúgios para que eles não passem pela ira do divino Jesus, que vai voltar. E aí fica aquela questão. Bom, e o que tem para nós de profecia? O que tem para nós é uma das profecias mais lindas de Isaías 33, verso 16. Mas tu pode ler aqui a partir do verso 14, que diz o seguinte: Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apoderará dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? E aí o profeta responde, Deus passa a mensagem para o profeta que diz: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mão se recusa a aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. E aí a promessa sobre o refúgio para os escolhidos, os salvos, os que amam a Deus e obedecem os seus mandamentos por amor. Ele diz o seguinte, no verso 16: Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Então a gente vê aqui que enquanto os poderosos estão criando por força própria refúgios subterrâneos em fortalezas, debaixo de montanhas, o próprio Deus, com os seus anjos, como é dito aqui pela profetisa Ellen White, ela diz assim: As montanhas e as cavernas serão um refúgio do povo de Deus, como antigamente foram de Elias e de João Batista. Está aqui no livro Grande Conflito, capítulo Tempo de Angústia. Então, Elias, João Batista, Davi e tantos outros da história bíblica falam sobre as cavernas serem refúgios para eles. E tem mais uma coisa interessante aqui. Em outro momento, Ellen White menciona que os anjos guiarão os fiéis para lugares seguros e que as montanhas do deserto se tornarão refúgios santos, expressão associada aos lugares ecológicos e espiritualmente protegidos que estão reservados. Se você parar para pensar agora, quantos parques estaduais, quantas reservas da biosfera, quantos parques federais, quantas áreas de proteção permanente existem aqui no Brasil e que as pessoas desconhecem as coisas que tem lá dentro. Alguns lugares têm coisas antigas, de civilizações passadas. Alguns lugares têm muita água, tem muita vida. Só que nós precisamos estar preparados para acessar esses lugares. Primeiramente, com vigor, saúde. Então você precisa ter o seu templo do Espírito Santo tem que estar sóbrio para poder chegar lá. E segunda coisa, estratégias. O povo de Deus, ele não vai perecer porque ele tem conhecimento das profecias, do estilo de vida saudável que separa ele do povo ímpio, que consome qualquer coisa, destrói o seu corpo e afeta a mente. Então o povo de Deus não tem
essas características. Pelo contrário, ele está sóbrio, está vigilante. E a minha missão, nesse primeiro vídeo, é falar sobre isso para você. As mensagens angélicas que estão lá em Apocalipse e que você pode ler no Apocalipse 14, a partir desse verso 7, que diz assim, que vem um anjo, né, aparece em visão do profeta João, e ele começa a falar em alta voz, em um alto clamor, dizendo assim o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Isso, especificamente, é a mensagem do primeiro anjo. E o que nós vemos aqui é que está chegando a hora do juízo. E se nós não estivermos firmes na rocha da salvação, que é Jesus, e não tivermos confiança naquilo que Ele vai realizar através dos seus milagres, dos seus santos anjos, né? Se nós não estivermos preparados para isso, como é que a gente vai discernir nessa confusão? E quando chegar, não vai chegar de uma hora para outra, tá? Porque Jesus disse que vai chegar como um ladrão à meia-noite ou de madrugada, enfim, para quem está dormindo. Mas para quem está acordado, está vigilante, está sabendo. Então o povo de Deus não perece. O outro povo perece por falta de conhecimento das profecias. E eu estou aqui para trazer um pouquinho para você sobre isso. A segunda mensagem diz assim: ouvi outra voz, lá em Apocalipse 18, outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes de seus flagelos. E aqui está falando sobre a Babilônia, o espírito de Babilônia religiosa, que é a confusão espiritual. Então, eu vou falar sobre isso em outros vídeos. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha para quem precisa ouvir isso e pesquise por você mesmo na palavra. Essa é a fonte. Você pede para o Espírito Santo vir sobre você e ele vai te dar iluminação. E aí a palavra de Deus, ela vai se revelar para você e você vai compreender. Não é algo misterioso, não é algo místico, é simplesmente preto no branco. Entretanto, a letra mata e o espírito vivifica. Isso quer dizer o quê? Se nós vivermos um legalismo durante a nossa vida, somente cumprindo programações na igreja, se você não ajudar as pessoas que realmente precisam na sociedade, essa não é a religião de Cristo. Pelo contrário, a religião de Cristo é amar o próximo como a si mesmo, é amar a Deus sobre todas as coisas. E para isso nós precisamos ajudar as pessoas. O meu papel aqui, eu podia trazer muito mais profecias para vocês, muito mais passagem, interpretação, e vou fazer isso. Mas vou finalizar com a terceira mensagem angélica, que está em Apocalipse 14, diz assim: e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. 1 Tessalonicenses 5, do 2 ao 3, diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Enquanto os homens estão dizendo paz e segurança, então virá repentina destruição. Os elementos da natureza fora de controle e a guerra entre as nações mostrarão que o fim está às portas. Está no livro Eventos Finais, capítulo 16. As nações estão buscando alianças para a paz, mas a profecia declara que repentina destruição virá sobre o mundo. E tem uma coisa interessante que poucos estão percebendo, que está se desenhando um dia sabático para guarda da terra, para recuperação da natureza. E isso, além de ser algo que você precisa ficar atento, o objetivo principal é paz e segurança. Então, segurança ambiental, segurança hídrica, segurança alimentar, segurança energética. E a paz, somente Deus pode dar, somente Jesus, através do seu Santo Espírito, que frutifica na nossa vida, que é um dos 12 frutos do Espírito Santo, a paz. Então é isso, meus amigos. Eu podia trazer mais profecias, e vou deixar a mensagem de Mateus 25:6 para encerrar. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E Ellen White diz: o clamor da meia-noite foi dado no movimento de 1844, quando se iniciou a mensagem de que Jesus voltaria muito em breve. E será repetido com poder quando a vinda de Cristo se aproximar. Eu estou aqui para isso. Beleza? Tamo junto. Bora voar.